Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma grande alegria ter a sua companhia. Agora para o estudo da Palavra de Deus, vamos estudar a lição número 8, Gênesis como fundamento, parte 1. Lembrando que o estudo geral tem por título Como interpretar as Escrituras. Convido você para fazermos uma oração pedindo a orientação de Deus para este momento especial. Oremos. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por este privilégio de dedicarmos uns minutos para estudar a Tua Palavra. Por favor, permite que tenhamos condições para compreender, para poder acompanhar corretamente o significado da Tua Palavra. Mas queremos mais do que isso. Queremos aprender a fazer a Tua vontade e a viver as verdades que aprendemos. Pedimos e agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de iniciar o nosso estudo, quero lembrá-lo que é muito importante você ter a sua Bíblia, aqui eu tenho a minha Bíblia, e você ter a sua lição da Escola Sabatina e estudá-las diariamente. Isto lhe trará muito conhecimento bíblico e teológico e permitirá que você possa ensinar a Bíblia a outras pessoas. No estudo de hoje eu quero tratar de 5 tópicos. Número 1, no princípio. Número 2, os dias da criação. Número 3, o sábado e a criação. Número 4, a criação e o casamento. E número 5, a criação, a queda e a cruz. Eu vou seguir exatamente a proposta aqui da lição, o roteiro da lição, começando com o estudo de domingo. Então vamos ao primeiro tópico de hoje, que é o tópico no princípio, que está na lição de domingo. As palavras no princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1, lembram o fato de que tudo o que é humano tem um princípio. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Tudo o que é humano tem um princípio, tem um começo. Somente aquele que está entronizado como Senhor soberano do tempo não tem princípio, não tem fim. Somente o nosso Deus. Esse texto, em primeiro lugar, fala do contraste entre o humano e o divino. É muito importante pontuar o seguinte: as palavras iniciais da Bíblia traçam um claro contraste entre tudo que é humano, fugaz e finito, e aquilo que é divino, eterno e infinito. Ao sugerir as limitações humanas, estas palavras apontam para aquele que é sempre o mesmo e cujos anos não têm fim, diz Hebreus 1, 10 a 12, e o Salmo 92. A mente humana finita não pode pensar no princípio sem pensar em Deus, pois somente Ele é o princípio. A sabedoria, o conhecimento, a inteligência e todas as outras coisas boas têm seu princípio com Ele. Assim, a vida e todos os planos de quem deseja um dia se assemelhar novamente ao Criador devem ter um novo começo nele, porque Ele é o princípio de tudo. Em segundo lugar, esse texto de Gênesis 1:1 mostra o início da matéria. Esse primeiro verso das Escrituras Sagradas enfoca nitidamente um dos antigos conflitos entre os cristãos que creem na Bíblia, de um lado, e os céticos, ateus e vários tipos de materialistas, do outro lado. Este segundo grupo, que buscam de diversas formas e em variadas situações explicar um universo sem Deus, defendem que a matéria, a energia, é eterna. Se isso fosse verdade, que a matéria tivesse o poder de evoluir, primeiro para as formas mais simples de vida e depois para as mais complexas, até chegar ao ser humano, então Deus, na verdade, seria desnecessário. Mas Gênesis 1:1 afirma que Deus é antes de tudo. Ele é a única causa de toda a criação. Esse verso é o fundamento de todo o pensamento correto com respeito ao mundo material. Aqui é apresentada a impressiva verdade de que na formação de nosso mundo, Deus não dependeu de matéria pré-existente. Não.
Terceiro aspecto que eu quero destacar desse verso. Esse texto desfaz o panteísmo. O panteísmo, a antiga heresia que despoja a Deus de sua personalidade ao difundi-lo por todo o universo, tornando-o sinônimo da totalidade da criação, essa ideia também é negada, é refutada por Gênesis 1:1. Não há base para a ideia do panteísmo, quando se crê que Deus vivia imperturbável e supremo antes que houvesse uma criação, e assim é distinto e está acima daquilo que Ele criou. Em outras palavras, Deus é um ser. A sua criação representa outro tipo de vida. Não são a mesma coisa. Um quarto aspecto desse texto é que ele mostra algumas características de Deus. Nenhuma declaração poderia ser mais apropriada como introdução para as Sagradas Escrituras do que Gênesis 1:1 no princípio. Esse texto apresenta ao leitor um ser onipotente que possui personalidade, vontade, propósito e que, pelo fato de existir antes de tudo e, portanto, não depender de nada, ele exerceu sua vontade divina e criou os céus e a terra. Não se deve permitir que questões secundárias sobre o mistério da criação divina, seja a respeito do tempo ou do método envolvido, obscureçam o fato de que a linha divisória entre a verdadeira e a falsa crença sobre Deus e a origem da terra é a aceitação ou rejeição da declaração feita neste verso. Em outras palavras, se cremos neste verso, cremos num Deus criador, num Deus existente. Se descremos este verso, descremos totalmente de Deus. Número 5. Esse texto acaba com algumas especulações. Uma advertência deve ser feita agora. Durante longos séculos, os teólogos têm especulado sobre a palavra princípio, esperando descobrir mais a respeito dos caminhos de Deus do que a sabedoria infinita achou apropriado revelar aqui no texto bíblico. Toda especulação é ociosa neste ponto. Nada se sabe sobre o método da criação, além da concisa declaração de Moisés. Disse Deus, e assim se fez. Que é a misteriosa e majestosa nota dominante no hino da criação. Estabelecer como base de raciocínio que Deus deve ter feito desta ou daquela forma ao criar o mundo, pois do contrário as leis da natureza teriam sido violadas, é obscurecer, é negar, é limitar os desígnios de Deus com palavras sem conhecimento. Além disso, essa atitude abre espaço para o ceticismo, que sempre insiste no fato de o registro mosaico não ter credibilidade porque supostamente viola as leis da natureza. Por que colocar a sabedoria humana acima de Deus? Por que colocar a sabedoria humana acima do que está registrado? Número 6. Esse texto, ou essa frase, no princípio, fala em fundamento. Muitas coisas estão alicerçadas no relato da criação. Na verdade, todo o edifício das Escrituras está alicerçado no relato da criação. Isso deve levar o prudente pesquisador da Bíblia a submeter suas declarações às explícitas palavras do livro sagrado. Quando o vasto campo da especulação vaguear por áreas desconhecidas de tempo e espaço, o melhor a fazer é enfrentar a situação com a simples resposta: está escrito. E neste caso, o que está escrito? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Sempre há segurança dentro dos limites protetores das aspas de uma citação da Escritura. Por isso, não confiemos na capacidade humana. Melhor, acreditemos acima de tudo na revelação da palavra de Deus. Muito bem, vamos agora ao segundo ponto da lição, os dias da criação. A palavra dia na semana da criação ocorre sistematicamente no singular aqui na Bíblia, exceto no verso 14, onde a palavra dia tem uma função diferente.
Vale ressaltar ainda que a palavra dia em Gênesis 1 sempre ocorre como substantivo comum, sem preposições, sufixos ou quaisquer outras partículas. Por outro lado, os dias da criação são sempre acompanhados de um numeral, o primeiro dia, o segundo dia, etc. Quando a Bíblia emprega a palavra dia, associada a um numeral e um relato histórico, dia sempre se refere a um dia normal. Por exemplo, no primeiro dia, no segundo dia, etc. A expressão atípica, houve tarde e manhã, que sempre precede cada dia da criação, e você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, versículos 5, 8, 13, 19, 23 e 31. Sempre que essa expressão atípica, tarde e manhã, aparece, ela traça uma delimitação temporal que sugere a existência de um dia constituído por um período de 24 horas. É importante lembrar disso, porque estamos falando aqui de dias literais, não de longos milhares de anos, ou longo período de tempo, milhões, e neste caso a palavra dia seria meramente simbólica. Não. Gênesis 1 é um relato histórico, um relato literal. Não há simbologia envolvida aqui, não há alegoria envolvida aqui. Outros textos bíblicos também interpretam os 7 dias da criação de forma literal. Por exemplo, o 4º mandamento contém a frase: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Lembra disso? Êxodo capítulo 20, versículo 11. Por outro lado, em Êxodo capítulo 31, versículo 17, em Êxodo 31, 17, os israelitas são instruídos a guardar o sábado. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. O que algumas opiniões acadêmicas falam a respeito da literalidade deste dia da criação, ou destes dias da criação? O conhecido teólogo Gerhard von Rath destaca o seguinte: não resta dúvida, diz ele, de que os 7 dias devem ser entendidos como dias reais, um único e irrepetível lapso de tempo no mundo. O teólogo T.E. Fretheim concorda. Ele diz assim: outras formas possíveis de compreender dia, simbólica, sequencial, mas não consecutiva, litúrgica, etc., são menos prováveis, diz ele. Os esforços para entender dia em termos de, digamos, períodos evolutivos denunciam em alto grau a intenção de fazer acomodações. Em outras palavras, a melhor compreensão que pode se ter desse dia, desses dias da criação, é a compreensão de dias literais. Gordon Wehan, um outro teólogo importante, tem a mesma opinião. Ele diz que há pouca dúvida de que dia tem aqui o seu sentido básico de um período de 24 horas. O teólogo James Barr declara acertadamente o seguinte: tudo quanto eu saiba, nenhum professor de hebraico, de Antigo Testamento, de nenhuma universidade de nível internacional descrê que o escritor de Gênesis 1 a 11 pretendia transmitir a seus leitores a ideia de que a criação ocorreu em uma série de 6 dias, iguais aos dias de 24 horas que temos agora. Eu citei teólogos de renome, nenhum deles é um teólogo adventista, para mostrar que na compreensão desses grandes estudiosos da palavra de Deus, os dias da criação são dias literais, como os nossos dias. Nesse sentido, então, os dias da criação foram 7 dias literais consecutivos. O ensino bíblico de uma semana da criação, de 7 dias, apresenta um relato sem paralelo em qualquer outra história da criação extrabíblica na literatura do Antigo Oriente Médio. O ensino de que o Deus Criador fez tudo em 7 dias se constrói no próprio tecido da ordem da criação. Remover essa ideia constitui distorção grosseira da doutrina bíblica. São 7 dias literais e 7 dias consecutivos. Existem várias razões
existem boas razões para considerar os dias da criação idênticos à nossa semana, do modo como a conhecemos hoje. E eu queria mencionar aqui 5 evidências associadas ao termo dia em Gênesis capítulo 1. Primeira evidência, a sua forma singular. Segunda, sempre acompanhado de um numeral. Terceiro, substantivo comum, desacompanhado de preposição ou qualquer outro tipo de construção. Número 4, precedido de uma locução temporal. 5, é associado ao repouso divino. Irmãos queridos, essas razões apontam inequivocamente para uma única conclusão. E qual é? Para o autor do livro de Gênesis, para Moisés, os dias da semana da criação foram dias normais de 24 horas e não devem ser interpretados em sentido figurado. É o único ciclo de tempo que não deriva de fenômenos astronômicos naturais. Por isso, a semana da criação deve ser entendida como 7 dias literais, históricos, factuais, consecutivos e contíguos. Gênesis 1, irmãos, fornece a única prova que temos para a origem da nossa semana de 7 dias. O objetivo do autor era apresentar um relato de que realmente aconteceu daquilo que realmente aconteceu durante a semana da criação. A teologia e a história do relato criacional se harmonizam, são complementares e não são contraditórios entre si. Teologia e história em Gênesis 1, no relato da criação, são relatos complementares e em nenhum momento são contraditórios entre si. Esta literalidade é fundamental para o estudo da Bíblia, porque a criação é um tema recorrente nas páginas sagradas. Vamos ao nosso próximo tópico, que é o terceiro tópico, que é o sábado e a criação, na terça-feira. Irmãos, o gracioso Criador, após os 6 dias da criação, descansou no 7º dia e instituiu o sábado para todas as pessoas como memorial da criação. O 4º mandamento da imutável lei de Deus requer a observância deste sábado do 7º dia como dia de descanso, como dia de adoração, como dia de ministério, em harmonia com o ensino e a prática de Jesus, que é o Senhor do sábado. Irmãos queridos, o sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. É um símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal de nossa santificação, uma prova de nossa lealdade e um antegozo de nosso futuro eterno no reino de Deus. Que maravilha! O sábado, irmãos, é o sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com seu povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado de 24 horas, de um pôr do sol a outro pôr do sol, de uma tarde a outra, é uma celebração dos atos criadores, dos atos redentores de Deus. Deus estabeleceu o sábado do 7º dia para que pudéssemos relembrar semanalmente que somos criaturas feitas por Ele. O sábado representou um dom da graça. E por quê? Porque nós não falamos daquilo que fazemos. No sábado falamos daquilo que Deus faz, da criação e agora da nossa redenção e também da nossa manutenção. Um Deus que criou, que nos mantém e que nos salva. E não é somente isso. No sábado, Deus, além de descansar, Ele abençoou. Ele abençoou de modo muito especial esse dia e o santificou, para que jamais esquecêssemos que, além de muitos trabalhos, a vida deve incluir comunhão com o Criador, descanso e celebração das maravilhosas obras criadoras de Deus. Tendo em vista enfatizar a sua importância, o Criador nos deixou a determinação no sentido de lembrar-nos desse sagrado memorial de seu poder criador. O que Ele fez? Ele situou o mandamento na porção central da lei moral, como eterno símbolo, como sinal da criação. E eu queria ler esse texto com vocês, Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado
para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja lá também, Ezequiel capítulo 20, versículo 20, qual o significado do dia de sábado, além de ser um dia de descanso? Ezequiel 20, 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Você quer ser do povo de Deus? Quer ser filho e filha de Deus? Guarde então devidamente o dia de sábado. Muito bem, vamos ao 4º tópico da lição, que está na quarta-feira, criação e casamento. Durante a semana da criação, Deus estabeleceu o matrimônio como instituição divina. Era seu propósito que a sagrada união entre os 2 indivíduos, um homem e uma mulher, fosse indissolúvel. O homem deveria se unir à sua mulher e constituir com ela uma só carne. Vamos ler esse texto? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. Isso aqui também surge na semana, no período da criação. Gênesis 2, 24 diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Esse mesmo princípio aparece em Marcos capítulo 10, versículo 9. Irmãos, o sábado e o matrimônio representam 2 dons concedidos originalmente por Deus à família humana. Foram destinados a produzir a alegria do repouso, a alegria da família, independentemente do tempo, do lugar e da cultura. O estabelecimento dessas 2 instituições, sábado e família, representou o coroamento da criação divina na terra. São o ápice, o melhor dos dons excelentes que Deus concedeu à humanidade na criação. Ao estabelecer o sábado, Deus reservou ao ser humano o tempo necessário ao repouso e renovação, tempo de comunhão com Ele. E ao formar a primeira família, Deus estabeleceu a unidade social básica da humanidade, dando-lhe um senso de pertinência, um senso de pertença, provendo-lhe a oportunidade de desenvolver pessoas habilitadas para o serviço a Deus e aos outros seres humanos. Veja você então como a criação e o casamento são essenciais juntamente com o sábado. E vamos então ao último tópico, a criação e a queda. A criação, a queda e a cruz, que é a lição de quinta-feira. Deus criou, irmãos, os seres humanos como agentes morais livres. Infelizmente, a desobediência de Adão e Eva quebrou o potencial para o bem que há no dom do livre-arbítrio. Gênesis capítulo 3 prepara o cenário para a situação moral da humanidade. Adão gerou filhos à sua própria semelhança, o que envolveu então a propensão para o pecado. Está lá em Gênesis 5:3. Infelizmente, isso é verdade. O apóstolo Paulo confirma tudo isso em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. O relacionamento da humanidade com Deus foi mantido pela confiança e obediência a Ele. Isso era fundamental. Assim, quando o tentador prometeu liberdade para se tornarem como Deus, Adão e Eva desejaram ultrapassar os limites de criaturas que eram. Bom e mal, conforme está registrado aqui no texto, deveriam ser entendidos como partes indiferenciadas de uma totalidade. Um merismo que significa tudo. Os olhos abertos de Gênesis 3, 5 e 7 sugerem o acesso a reinos e possibilidades ocultos. Que problema! Adão e Eva tinham tudo. E teriam muito mais. E, mais importante, tinham a presença de Deus, dos anjos com eles. Mas queriam mais. Queriam ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. O conhecimento do bem e do mal é entendido como o conhecimento divino, ou seja, o conhecimento do próprio Deus, o conhecimento que somente Deus pode ter. Sabe que no coração de toda tentação reside a negação da dependência de Deus. Adão e Eva, ao pecarem,
agiram de modo independente de Deus, ou declararam sua independência de Deus. Essa negação da dependência de Deus, cegada por vantagens aparentes que se manifestam como se estivessem faltando no domínio de Deus, mostram que nós somos insatisfeitos. Infelizmente, queremos mais, desejamos mais, como se Deus não fosse capaz de dar para nós tudo o que nós necessitamos. Contudo, sabe o que acontece? O pecado inverte as bênçãos de Deus. E, no relato, a pureza é substituída pela culpa. A alegria de comungar com Deus é substituída pelo medo e a vergonha. Sim, em Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 10, nós já vemos imediatamente o resultado. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A alegria da presença, do diálogo de Deus todos os dias foi substituída pelo medo e a vergonha. As relações harmoniosas foram substituídas pela acusação e os maus tratos. O homem acusa a mulher não assume a responsabilidade. E a bênção da procriação feliz é substituída pela dor. O governar da natureza é substituído pela luta constante com ela. E a vida eterna é substituída pelo retorno ao pó. Que tragédia! Tudo era para ser eterno. Uma vida eterna e uma eterna felicidade. Mas o que acontece? Você e eu um dia morreremos. Voltaremos ao pó. Esse é o preço, ou um dos preços da queda, da culpa. Adão e Eva experimentaram o julgamento imediato ao serem separados de Deus quando foram expulsos do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 23 diz: o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Um dia voltaremos e conheceremos esse lugar. Mas por enquanto, estamos pagando o preço da culpa, da desobediência, da queda. O fato de não terem morrido imediatamente demonstra que o plano de salvação de Deus foi oferecido, predestinado, antes da criação do mundo, como diz 1 Pedro 1,20, em sua imensa sabedoria, em seu imenso amor. Deus assegurou que a humanidade nunca seria deixada sem esperança. A promessa de Deus de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente é a primeira predição messiânica. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira predição messiânica, chamada de proto-evangelho. A salvação da humanidade repousa sobre a iniciativa e a graça de Deus, e não sobre as obras humanas, porque nós fazemos coisa errada. Deus buscou Adão e Eva, diz aqui no verso 9. Os animais sacrificados que forneceram roupas para cobri-los morreram em seu lugar. Aqui está o primeiro exemplo bíblico de superioridade e de suficiência da justiça pela fé nos méritos do sacrifício de Cristo e da futilidade de depositar em obras humanas a garantia de uma nova vida. Adão e Eva se esconderam e se cobriram com folhas. Essa providência foi coisa deles. Esse se cobrir foi coisa deles. Não adiantou nada. O que de fato funcionou foi a roupa que Deus providenciou para eles. Não fosse Deus tomar uma providência de amor, de graça, de cuidado, estaremos em desgraça eterna. Mas não é assim. A cruz permite com que nós tenhamos esperança. Em Cristo, nós temos esperança de vida eterna. Essa ideia deve nortear o nosso estudo.
da palavra de Deus. Bom, irmãos queridos, os 5 temas que estudamos hoje, de maneira breve, são determinantes como conteúdo e como método para a compreensão da Bíblia. Sabe como? Primeiro, no princípio, é fundamental crer no Deus da criação, o mesmo Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. 2, os dias da criação. A literalidade dos dias da criação é essencial para compreender a historicidade do relato. Número 3, o sábado e a criação. O sábado, irmãos, é também um tema fundamental, pois o Senhor que nos dá o sábado é o mesmo Senhor que nos dá a palavra, a sua palavra. Número 4, criação e casamento. O casamento é outro tema recorrente no estudo da Bíblia e nos lembra que Deus não apenas criou pessoas, animais, aves e astros, não. Ele também instituiu um meio de relacionamento eficaz, o matrimônio, a família. Número 5, a criação, a queda e a cruz. Finalmente, a queda e a cruz nos dão esperança em meio à tristeza da entrada do pecado e podemos ter a certeza que o mal não durará para sempre. É nesse tom positivo que eu termino o estudo de hoje. Obrigado por me acompanhar no estudo de hoje, a lição número 8, a primeira parte. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe no estudo diário da Bíblia, da lição da Escola Sabatina, e que possamos aprender bastante, ensinar outros, mas acima de tudo, viver em nossa vida os princípios da Palavra de Deus. Que o nosso Pai Celestial abençoe você e a sua família.